A identidade do Pai é revelada no Filho. É a série de palavras que nós temos pregado aqui na igreja durante o mês de agosto. E Deus falou muito forte comigo nesses textos que eu vou compartilhar com você, e do que Deus quer trabalhar conosco nessa noite. A gente precisa entender que nós carregamos duas coisas que são inseparáveis e que nós não conseguimos deixar para trás. Nós carregamos algo chamado DNA, o nosso DNA, o nosso código de DNA, que diz de onde nós viemos, que diz quem nós somos por dentro, nossa biologia. E nós carregamos algo chamado identidade, que é aquilo que Deus nos deu e que o diabo quer roubar. Se tem algo que o diabo quer roubar de você, é a sua identidade. O seu DNA ele não consegue roubar, não consegue tirar DNA de ninguém, mas a identidade, a essência, ele consegue. Se ele não consegue roubar, ele consegue tocar, ele consegue ferir, ele consegue fazer com que fique deturpada, distorcida. O diabo ele é tão não criativo, que ele tentou fazer isso até com Jesus. Quando Jesus sai do deserto, ali dos 40 dias e 40 noites de jejum e oração, e se encontra com Satanás, Satanás fala para ele assim: se tu és o Filho de Deus. A grande questão de Satanás, a grande arma do inferno, a grande estratégia do inferno contra Jesus era: eu vou ferir a sua identidade. Eu vou tocar na sua identidade. Se eu conseguir tocar na sua identidade, ele abre mão do projeto de Deus. A mesma estratégia que Satanás teve com Jesus é a mesma estratégia que o inferno tem contra a minha vida e contra a sua vida. Se ele toca a nossa identidade, nós passamos a não viver aquilo que Deus tem para a gente. Nós possuímos uma identidade, nós possuímos algo gerado em Deus nas nossas vidas. Nós somos criaturas de Deus. Deus nos criou com uma identidade. Deus nos criou com um DNA. E é sobre essas duas coisas que eu quero falar com você hoje, que eu quero ministrar sobre a sua vida hoje. Primeiro texto, nós vamos ler 3 textos seguidos, 3 textos diferentes e seguidos. Eu quero ministrar sobre você. Romanos capítulo 8, verso 14. Carta aos Romanos, capítulo 8, verso 14. Amém? Diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Deus não fez filhos medrosos, Deus não fez filhos escravos. Amém ou não amém? Então, se alguém está escravizado por algo, esse alguém está fora da paternidade de Deus. Ou seja, abriu mão da identidade que Deus o deu. Nós fomos feitos por Deus para sermos submissos, estarmos debaixo e sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E aí tem várias formas de escravidão. Você pode ser escravo de sentimentos, escravo de rancor, escravo de perdas, escravo de vícios, escravo de relacionamentos, escravo de religião. Tem muitas formas de escravidão. Escravidão é tudo aquilo que te domina, é tudo aquilo que você não consegue viver sem, é tudo aquilo que faz a sua agenda, que toma o seu tempo, que determina o seu humor, que determina a sua alegria ou a sua tristeza, é tudo aquilo que traz, é toda a atmosfera que determina como que vai ser o seu dia. Isso tem ares de escravidão. Quem diz quem nós somos e como é que vai ser o nosso dia, e o nosso humor, e o nosso momento, é o Espírito Santo de Deus. Amém ou não amém? Segundo texto, Gálatas capítulo 5, verso 1. Carta aos Gálatas, capítulo 5. Abre aí. O verso 1. Nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. Diz assim:
Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a um jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. O que Paulo está dizendo aqui? Cristo morreu na cruz para que você fosse livre, para que eu fosse livre. E se você se deixasse levar, e ele diz algo aqui específico, pela religiosidade. Quando ele fala de circuncisão, ele fala de religiosidade, judaísmo. Se vocês se deixarem levar a serem circuncidados novamente, vocês dizem que o que Jesus fez na cruz não tem valor. Uau! Quantas vezes nós, sem nos circuncidarmos de novo, declaramos que o que Jesus fez na cruz não tem valor? Quantas vezes nós somos escravos de tantas coisas que dizem que o que Jesus fez na cruz perdeu o valor? Por exemplo, Jesus levou na cruz todas as nossas enfermidades, amém ou não amém? E aí eu posso ficar doente? Posso. Eu posso passar por um momento difícil na minha saúde? Posso. Posso por descuido pessoal, posso porque o meu DNA hereditário traz essa doença, posso porque o Senhor está permitindo, mas essa doença não pode me escravizar, essa doença não pode dizer quem eu sou, essa doença não pode definir o meu futuro. Eu estou passando mal, então eu nunca posso fazer isso porque eu sempre passo mal. Não. Jesus levou na cruz todas as minhas enfermidades, amém ou não amém? Então eu sou livre. Eu posso até ter uma coisa ou outra, mas eu sou livre. Isso não me domina em nome de Jesus. Terceiro texto, quero ler com você João, capítulo 10, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, verso 18. E agora nós estamos falando do Filho de Deus, de Jesus. E agora ele está colocando em prática aquilo que ele mesmo prega. E diz assim: ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandado recebi de meu Pai. Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu sou livre a ponto de ninguém tomar a minha vida. Eu vou entregar a minha vida porque eu quero, porque eu decidi, porque eu sou filho de Deus, porque eu vim à terra para isso. E eu vou entregá-la e eu posso revê-la, porque eu sou livre no meu Pai. Eu vivo aquilo que o Pai diz que eu sou de fato. Quero desafiar você a viver isso na sua vida. Quero desafiar você a viver isso na sua vida. Quero desafiar você a entender o que o Pai diz que você é. O DNA vem do Pai. E aí eu não sabia, eu fui pesquisar. E já existe uma técnica, deixa eu falar com você, presta atenção aqui. Já existe uma técnica que pela impressão digital você consegue definir DNA. Existe uma leitura da impressão digital tão apurada, que ela já mapeia o DNA através da sua identidade digital. Então olha só, deixa eu te falar um negócio. A sua identidade foi gerada no DNA do Pai. Quem você é foi gerado no DNA de Deus. Tem algo de Deus na sua vida. Tem algo de Deus no seu DNA. E a sua identidade está totalmente entrelaçada a este DNA. Aquilo que Deus diz que você é. Não tem nada que nos identifique mais. A íris e a impressão digital são as duas coisas que mais nos identificam. Para você saber de fato quem você é nos seus documentos, naquilo que é gerado a partir da sua vida, do seu CPF, daquilo que te existe, faz existir, é a sua íris, a sua impressão digital, a sua identidade. E você tem uma identidade em Deus, você tem uma identidade no Senhor. Uma vez que alguém é gerado a partir de um DNA, nunca mais pode se desvincular disso. Uma vez que uma criança é gerada no ventre de uma mulher, querido, o pai nunca mais se desvincula disso.
ela sempre vai ter um pai. Mesmo que seja um pai ausente, mesmo que seja um pai que sumiu, mesmo que seja um pai que nem sabe que é pai, mas aquela criança tem um pai. Deixa eu te falar, a palavra de Deus diz que o nosso Pai Celestial, ainda que uma mãe que gerou o filho na sua barriga se esquecesse do filho, o nosso Pai Celestial não queria se esquecer de nós. Essa é a promessa do Pai para a gente. Essa é a promessa daquele que te deu um DNA. Uma vez feito criatura, você tem características desse DNA. Uma vez o Pai te gerado, você tem características dele, aparência, jeito, fala. Uma vez que você foi gerado por um pai, você tem essas características. Uma vez que você foi gerado em Deus, e todos nós somos gerados em Deus, nós temos características de Deus. Nós temos algo de Deus em nós. Eu quero desafiar você a resgatar isso nessa noite. A resgatar isso na sua vida nessa noite. Uma vez feito criaturas, nós temos características deles. Todos nós temos, todos os homens feitos, a imagem e semelhança de Deus têm. Todos nós temos algo de Deus em nós. O fôlego da vida vem de Deus. Os dons, as habilidades, a criatividade, tudo vem de Deus. Pensa um pouquinho comigo. Pensa numa pessoa muito capaz, muito virtuosa numa área, seja na área musical, seja na área da dramaturgia, seja na área da arte de pintura, das esculturas. Querido, aquilo vem de Deus. Aquilo foi Deus que deu. Não tem explicação. Como é que Mozart conseguiu fazer a obra que fez? Como é que esses homens conseguiram, esses gênios conseguiram fazer algo tão sublime, tão maravilhoso, que toca a alma? Como que eles conseguiram descrever algo tão profundo? Dons que vêm de Deus. Aí você pode falar assim, mas usa para outra coisa, bicho. Aí como usa, tem a ver com a sua identidade, mas o DNA é de Deus. Talvez Deus tenha te dado coisas preciosas, num DNA precioso, mas porque a sua identidade foi ferida, você tem usado isso para outras coisas. Talvez Deus te deu o dom de falar, né? O dom de se expressar, o dom da palavra. E talvez você não entendeu isso ainda, porque a sua identidade foi ferida na sua casa de origem, no meio que você conviveu, você fala muito, você fala, eu falo mesmo, eu sou assim, eu sou falante, e você causa incêndios na tua família, incêndios na tua casa, incêndios no teu ciclo de amizade, por muito falar. E foi um dom que Deus te deu, o dom da palavra, mas você está usando ele de forma errada, porque a sua identidade foi ferida. A sua identidade foi deturpada. E aí você tem o dom, mas você não sabe como usar. Talvez Deus te deu um dom de estudo, você ama estudar, você gosta de ler, você gosta de se aprofundar, e aí você se aprofunda em tudo quanto é lixo que você acha por aí. Tudo quanto é livro que não vale nada você lê, tudo que é coisa que não presta, você quer ver, você quer participar, você quer ver como é que é, você gosta de experimentar as coisas. E foi um dom que Deus te deu, só que a sua identidade foi ferida, e agora o dom está sendo desvirtuado por uma identidade ferida. Quero desafiar você a juntar o DNA que Deus te deu à sua identidade nessa noite, a fazer as duas coisas andarem juntas. O que o Espírito Santo de Deus falou comigo foi: muitas pessoas estão enfraquecidas na minha casa, porque a sua identidade está ferida, apesar do DNA ser meu, apesar de eu chamar de filho, apesar de eu convidar e chamar para a mesa como filho, apesar de terem sido feitos filhos de Deus através de Jesus, mas a sua identidade ainda não foi resgatada, a sua identidade ainda não foi curada. E é aquele filho que é filho, mas não se sente parte. É o filho que é filho, mas acha que tem alguma coisa errada com ele. É o filho mais velho lá da parábola do filho pródigo, que tinha tudo do pai, era filho do pai, tinha um DNA do pai, mas não se sentia filho e parte daquilo ali. Deixa eu te falar uma coisa, querido. A igreja desse tempo é uma igreja que é filha. É uma igreja de filhos. E porque nós somos filhos, nós somos irmãos. Sabe? Nós vamos ter que deixar de ser aquele irmão pro forma. Pode ser um irmão. Pode ser um irmão, não vai lá em casa não. Deus me livre, coisa chata. Pode ser um irmão, não gosto dele.
Sabe? Conhece? Não é aqui não, mas em outros lugares aí tem. Você conhece esse tipo de coisa? Não dá mais tempo de ser esse tipo de irmão. Olha para o seu lado aí, olha para esse irmão que está do seu lado aí. Fala com ele assim, não tem jeito não. Fala assim, já era. Perdeu. Se você quer ser filho de Deus, vai ter que ser meu irmão. Fala para ele, se você quer ser filho de Deus, vai ter que ser filho do meu irmão, não tem jeito. O pai é o mesmo. Acabou pra gente. A igreja é uma igreja de filhos. Filhos gerados no mesmo DNA. Filhos gerados do mesmo Deus. Mas com identidades diferentes. Com dons diferentes, com capacidades diferentes. Com problemas diferentes, com virtuosidades diferentes. E aí Paulo vai falar que é na junção desses filhos é que vem o reino. É na multiplicidade da ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Um é pé, outro é mão, outro é perna, outro é olho, outro é cabeça, outro é orelha, outro é dedo. Cada um fazendo o que Deus mandou você fazer. Mas você imagina se o diabo fere a nossa identidade. A mão quer ser pé, o pé quer ser joelho, o joelho quer ser coxa. E aí nós temos uma igreja que é um monstro e não o corpo de Cristo. Imagina o pé no meio da coxa. A coxa embaixo, a orelha aqui atrás, o olho no ombro, o ombro na orelha. Confusão que vai ser. Mas é exatamente aí onde o diabo quer agir. Ele quer mexer na nossa identidade. Apesar de nós termos um DNA. Amém ou não amém? Deixa eu te explicar isso melhor. Não sei se eu estou conseguindo ser claro com você. Eu sou orelha no corpo de Cristo. Eu sou orelha. Para eu ser orelha no corpo de Cristo, eu tenho que ter o DNA de Cristo. Eu tenho que ter o DNA de Deus. Mas se eu tiver um conflito de identidade, onde eu não gosto de ser orelha, eu quero ser joelho, eu continuo tendo o mesmo DNA do corpo, mas no lugar errado. Eu vou ser orelha no lugar do joelho. Eu tenho o DNA, mas eu perdi a minha identidade. A pergunta para você é, qual que é a sua identidade? O que Deus disse que você é dentro do corpo dele? Porque o DNA você já tem. O DNA você já tem, amém ou não amém? E aí o que acontece quando a gente não entende a nossa identidade? Nós sofremos. Imagina uma orelha suportando o peso do joelho, suportando o peso do corpo todo. Ela, está doendo, eu não aguento esse negócio, eu sou muito mole, não dá para mim. Pois é. Porque você é orelha, você não é joelho. Quando nós estamos fora do lugar, querido, nós sofremos muito. Quando nós estamos fora do projeto de Deus, nós sofremos muito. Mas quando nós estamos dentro do lugar que Deus nos quer, querido, nós somos livres, porque foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não vos coloquei debaixo novamente de um jugo. Não seja você aquele que se coloca debaixo de uma escravidão. Jesus já te libertou. Somos livres. Somos livres. Caminhamos em liberdade. E aí, querido, quando você pensa sobre o DNA de Deus, sobre o fôlego de vida que Ele assoprou dentro de nós também precisamos falar do vazio que existe em nós quando nós não temos Deus. Nós vamos falar desse vazio, dessa procura incessante que nós temos, porque só algo de Deus pode nos preencher, só o próprio Deus pode nos preencher. E aí muitas vezes nós nos afastamos de Deus, nós perdemos a identidade de Deus, nós abrimos mão do DNA de Deus, porque nós não vemos mais Jesus como Filho de Deus, e não o recebemos como nosso Senhor, e agora existe um vazio tão profundo, que nada preenche, e aí nós precisamos entender que só Deus pode preencher esse vazio que está dentro de nós, porque Ele é o dono do DNA, e Ele é o gerador da identidade, que Ele nos fez. Um DNA forte, que é o DNA de Deus, precisa de uma identidade forte. O que aconteceu com Adão foi que ele perdeu a identidade e se enfraqueceu. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, do pó da terra, a Trindade o criou, o fez à imagem e semelhança deles, assoprou nas suas narinas, deu 2 ordens para ele: guarda e cultive, faça crescer, multiplique, guarde o que eu te dei. Mas porque ele preferiu ouvir Satanás, agora ele se enfraqueceu,
e agora ele tem vergonha, agora ele se esconde, agora Deus o chama na viração do dia, ele fala, como é que eu faço agora? Eu respondo ou não respondo, eu falo ou não falo? Porque agora a sua identidade está enfraquecida, porque agora o inferno tocou na sua identidade, agora aquele homem que dominava sobre todas as coisas, aquele homem que dava nome às coisas, aquele homem que guardava o lugar de Deus, aquele homem que conversava com Deus na viração do dia, ele se enfraquece, porque agora Satanás tocou na sua identidade. E talvez você esteja se sentindo enfraquecido, quando Deus te chama, vai, abre uma célula, não posso, eu sou fraco, eu não dou conta, vai, faz alguma coisa, não, para mim não dá, vai, seja um santo homem de Deus, não, para mim não dá, vai, seja um homem de verdade, cultive a sua família, guarde a sua família, não, eu não dou conta. Larga esse vício, larga essa má conduta, melhora o teu caráter, avança como homem, não dou conta, eu sou fraco. Você é fraco porque a sua identidade foi ferida, mas o Senhor que restaura identidades, está dizendo para você nessa noite, volta filho, para onde você não deveria ter saído. Deus quer restaurar a identidade da sua igreja. A igreja do Senhor ela é forte. Quando perseguiram a igreja em Atos dos Apóstolos e a igreja se espalhou pela terra, eles não sabiam o que faziam mais, porque quanto mais eles perseguiam, mais a igreja crescia, porque a igreja tinha uma identidade. Eles sabiam quem eles eram, eles sabiam o que eles iam fazer. Se precisar morrer eu morro, vou te matar na cruz, me mata de cabeça para baixo, não sou digno de morrer como meu Senhor. Isso é identidade, querido. Um DNA forte precisa de uma identidade forte. E o Senhor te trouxe até aqui nessa noite para fortalecer a tua identidade. Você precisa expressar a identidade do Pai. As pessoas têm que olhar para a gente, tem que ver Deus na nossa vida. Força de Deus, espírito de fortaleza em Deus na nossa vida. Não é porque nós somos alguma coisa, mas é porque nós podemos tudo nele. Porque Ele é o nosso Senhor. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Aqui não é uma pregação de tocar sua autoestima, de fazer pensar que você pode alguma coisa, não é coach gospel, não é não. Eu estou dizendo para você, sem Ele nada nós podemos fazer, mas com Ele nós podemos tudo. Ele é o nosso Senhor. Aleluia. Resgate a sua identidade nessa noite. Nós temos um Deus que resgata identidade, a identidade que o diabo quer roubar. A identidade que Satanás trabalha dia e noite para roubar. Quando se leva alguém de escravo para outro país, em tempos modernos, né? Ainda existe isso, por incrível que pareça, mas ainda existe. A primeira coisa que se faz é tomar o seu passaporte, é tomar a sua identidade. Quando o diabo te leva cativo para algum lugar, a primeira coisa que ele faz é tomar a sua identidade. É tomar a minha identidade. A primeira coisa que Satanás faz é tocar naquilo que Deus diz que você é. E aí você fica escravo, você não consegue ir embora, você não consegue sair, você não consegue se afastar, você não consegue nada, porque agora você não tem identidade. Como é que eu vou fugir? A minha identidade está com Ele. Harabachai decantere balabachei. Espírito Santo, Deus falando com você nessa noite. Como é que eu vou largar isso aqui? A minha identidade está com Ele. Como é que eu vou fugir desse país? Como é que eu vou procurar o consulado do meu país para poder pedir ajuda? Não tem como, eu não posso nem sair na rua, meu passaporte está com ele, está com aquele que me escraviza. Tem muitas pessoas dentro da igreja que não conseguem sair do lugar que estão, porque a sua identidade está com Satanás. A sua identidade está no inferno, a sua identidade está presa em pecado, a sua identidade está presa nas dores, nas lamúrias, nas raízes de amargura. Mas Deus quer te devolver a sua identidade nessa noite. Deus quer te chamar de filho, Deus quer te chamar pelo nome. Deus quer dizer para você, eu tenho uma identidade para você. Eu te fiz com uma identidade. Eu te fiz alguém com uma identidade forte, porque o meu DNA é forte, em nome de Jesus. Quem escraviza pode roubar a sua identidade, mas não pode roubar o seu DNA. Ele pode roubar o que você acha, o que Deus diz que você é, mas ele não pode roubar a essência pela qual Deus te criou. Você só entrega a essência para ele se você quiser. Você só entrega a vida se você quiser, mas se você quiser resgatar a vida, você consegue, porque você respira e você tem o DNA de Deus na sua vida. Você é filho de Deus, Ele te criou. E a coisa mais absurda que o inferno faz, querido, o inferno se levanta, é quando nós começamos a restaurar identidades.
Você pode ter uma igreja cheia como essa, você pode ter cultos maravilhosos como os nossos cultos são, graças a Deus por isso. Você pode ter cursos maravilhosos, você pode ter o que você quiser, desde que você não toque na identidade das pessoas. Satanás não está nem aí para isso. O inferno não se incomoda com isso. Mas começa a dizer para as pessoas: olha, você é mais do que você pensa que é. Você pode mais do que você acha que você pode. O Senhor quer te resgatar. O Senhor quer te levar num lugar que você nunca foi. O Senhor tem algo para a sua vida maior do que você imagina. O Senhor quer te curar. O Senhor quer te libertar. Você é livre. Cristo te libertou. Querido, aí o negócio fica difícil. Porque o diabo não tem problema com gente que vai à igreja. O diabo tem problema com gente livre. Gente que diz para ele: eu sou livre em Cristo Jesus, você não pode me tocar mais. Eu tenho uma identidade, eu tenho um DNA que foi gerado no céu, você não pode me tocar mais. Você quer ter sua identidade resgatada nessa noite? Talvez seja só parcial, talvez seja numa área. Talvez você está sentado aqui hoje falando assim: bispo, eu entendo, mas eu tenho uma identidade em Deus, é só alguma coisinha que pega. Pois é nessa coisinha que a coisa não anda. Sabe, é nesse detalhe que o diabo é astuto, querido, é num detalhe. Pedro andava com Jesus, amém? Você está acompanhando comigo aqui? Pedro andava com Jesus, viu Jesus fazer um monte de coisa, viu Jesus realizar milagres, viu Jesus, meu Deus, andou sobre as águas com Jesus, que coisa de louco. Foi a boca usada pelo Espírito Santo para falar quem era, o que ia acontecer. Quem dizes que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, Filho de Deus. Não foi carne que te revelou, Pedro, foi o Espírito. Sobre essa tua palavra edificarei a minha igreja. Uau! Que homem! Que homem forte, que identidade forte, que DNA forte. Mas deu um lugarzinho. O senhor não vai voltar para Jerusalém não, vão te matar lá. Jesus disse para ele: aparta-te de mim, Satanás. Mas foi o mesmo que falou aqui agora, mas é o mesmo, é só uma pegazinha. Sabe qual era a pega de Pedro? Segura essa aí que essa é forte. Sabe qual que era a pega de Pedro? Medo. Pedro tinha medo. Medo de perder Jesus, medo de que Jesus morresse, medo de morrer, por isso que ele nega Jesus. Você sabe quem é esse? Não sei quem é esse não. Mas você fala igual eles? Não, mas eu não sei quem que é não. Medo. Talvez tenha uma pega, uma corrente segurando seu pé aí de medo, travancando a sua identidade, atravancando quem você é, destruindo a tua vida. Você não consegue fazer nada porque você tem medo. E o medo, ele se apresenta de diversas formas. O medo se apresenta em violência, o medo se apresenta em vícios, em dependência psíquica, emocional, química. O vício, o medo, ele se apresenta de diversas maneiras, mas tudo se resume a medo. Pedro cortou a orelha do soldado, querido, mas ele tinha medo. Olha que loucura, que homem corajoso, não, medroso. Fez por medo. O que está te segurando aí? O que está te impedindo de viver tudo que Deus tem para você? Essa é uma noite de você identificar. Identidades roubadas são sinônimo de escravidão. Jesus disse que ninguém tomaria a sua vida, não deixou Satanás roubar a sua identidade. Ele era filho, ele revelava a palavra e a identidade do Pai. O que rouba a nossa identidade? As frustrações, as decepções, as dores, as feridas, as circunstâncias da vida, os espíritos malignos, os espíritos familiares, o pecado. São coisas que roubam a nossa identidade. Já viu pessoas dizendo assim: mas eu não era triste. Sabe, eu não era assim. Eu fiquei assim depois que aconteceu isso na minha vida. Sabe, eu não agi assim, eu comecei a agir assim a partir de um momento que aconteceu isso na minha vida. Ok, que bom que você identificou o momento. Agora se liberte dele. Se liberte dele.
Assuma o controle, se liberte desse momento. Talvez seja o momento de mais dor da sua vida. Talvez seja a perda de alguém muito, muito importante para você, de alguém muito querido, e você falou assim: olha, depois que ele morreu, eu não consegui mais. A pessoa mais importante da minha vida que morreu foi meu pai, querido. E eu me lembro do dia, do momento, da hora, de como estava o clima naquele dia, do vento daquele dia. Eu me lembro das palavras que eu ouvi. Eu me lembro exatamente onde eu estava na casa quando chegou a notícia que meu pai tinha morrido. Eu me lembro da reação da pastora Carla, dos meus filhos, eu me lembro de tudo. Eu abracei eles por uns 2 minutos. E eu pedi licença e fui para o quarto, eu ajoelhei em cima da minha cama e falei: pai, muito obrigado por ter permitido eu viver com meu pai todos esses anos, esses 40 anos que nós convivemos juntos. Agora eu quero guardar a minha vida e guardar a vida dos meus filhos e da minha esposa, para que nenhum espírito maligno roube a nossa identidade. É um momento de dor, mas é um momento de dor no Senhor. Eu não permito que ninguém toque as nossas vidas. E querido, eu fiz o meu luto, eu chorei, eu me entristeci, foi dias difíceis demais para mim, mas isso não roubou a minha identidade. Eu lembro do meu pai com carinho, eu lembro do meu pai com respeito. Alguém perguntou para mim: como que você vai fazer café com o pai, bispo? Tem 3 anos que seu pai faleceu, isso não mexe com você? Eu falei: não, meu pai está na glória, eu vou entrar com ele na glória também, eu vou chegar lá junto dele, nós vamos nos encontrar um dia, mas o diabo não pode tocar a minha identidade, não pode dizer quem eu sou a partir de uma grande dor. Eu não sei por que eu estou falando isso para você, não tem nada escrito aqui, eu não ia falar sobre isso, mas talvez seja o teu caso. Talvez você tenha parado numa grande dor. Talvez você tenha se estagnado num momento muito difícil da sua vida. Uma grande decepção, uma grande frustração, uma separação conjugal, uma traição. Talvez tenha algo que tenha acabado com você, e você está sobrevivendo, você está respirando. Talvez você está pondo um sorriso no rosto, dizendo para as pessoas: está tudo bem, mas você sabe que não está bem. E Deus manda dizer para você nessa noite: eu também sei que não está bem, por isso que eu te trouxe até aqui. Porque eu não quero a sua aparência de estar bem, eu quero a sua identidade resgatada. Eu quero a sua essência de volta. Eu quero saber, e tem alguns pontos que você pode identificar se você está livre ou não. Um deles é se você consegue falar sobre isso com leveza. Eu contei esse testemunho para você aqui agora quase sorrindo, porque eu me lembro do meu pai com um sorriso no rosto. Apesar da saudade que eu sinto, mas ele foi um grande homem, e eu o amo. E eu tenho lembranças poderosas dele. Mas talvez se eu não tivesse essa liberdade em Deus, que eu estaria agora mal, nem conseguisse falar. É uma forma que você tem para saber se você é livre ou não. Seja livre em nome de Jesus. Essa é a minha história, mas tem a sua história. Isso é o que aconteceu comigo, mas tem o que aconteceu com você. E se está te segurando, seja livre. Uma identidade fraca não revela um Deus forte. Uma identidade fraca não revela um Deus forte. Guarda essa frase. Uma identidade fraca não revela um Deus forte. E Deus quer que você revele o Pai forte que Ele é. Porque Pai forte gera filho forte. Pai forte gera filhos fortes. 2 Timóteo 1:7 fala assim: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Filhos fortes não são covardes. Filhos fortes vão à luta. Filhos fortes resolvem os seus problemas. Filhos fortes expressam a identidade do Pai. João 3,5 fala assim: Jesus respondeu: em verdade nos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. A identidade, ela é gerada no novo nascimento. Mas essa identidade, ela é gerada por um Deus que é livre. E aí ele continua dizendo assim: o vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz,
mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo que é nascido do Espírito, é livre. O que é nascido do Espírito é livre. Nós não aceitamos nenhuma intervenção nas nossas vidas que nos escravizam. Nós não somos nascidos da carne, somos nascidos do Espírito. Seja livre, tenha sorriso de livre, tenha atitude de livre, tenha palavras de livre. Se você só fala de um assunto que é mal dos outros, você não é livre. Se você só sabe falar da vida dos outros, você não é livre, você está preso. Fale de Deus, fale de projetos, fale de promessas, fale de profecias, fale de algo que Deus quer fazer na sua vida, fala dos planos de Deus para você, seja livre. É isso que o Espírito Santo de Deus está falando conosco nessa noite. Nós somos filhos de um Deus livre. Nós somos filhos de um Deus livre. A identidade do Pai, ela é completa. Isaías 11:2 fala assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. A identidade do Pai é completa. E ele está falando de algo que ele ia dar para o filho. Ele está dizendo: vai repousar sobre o filho um espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de temor do Senhor. Tudo o que ele precisa vai ter nele. Deixa eu te falar, tudo que você precisa Deus já te deu. Tudo que você precisa já está no DNA que Deus te deu. Tudo que você precisa dentro de você. Agora tem que repousar o Espírito sobre você. O Espírito Santo de Deus tem que repousar sobre você, tem que gerar essa identidade em você e em mim. Eu sou completo no Senhor, eu estou completo no Senhor, eu só preciso descobrir isso. Você está entendendo, querido? Amém ou não amém? Os completos são livres. Nós somos livres no Senhor. A identidade do Pai, ela é completa. Quando nascemos de novo, recebemos uma nova identidade, passamos a revelar a identidade do Pai. Não seja apenas uma criatura, seja filho, seja identificado como filho, seja achado como filho, seja encontrado como filho nessa noite. Sabe, o filho tem uma identidade que diz quem é o pai dele. Quem é teu pai? Quem é tua mãe? De onde você vem? Quem é tua família? Qual é o seu sobrenome? Deixa o Pai te encontrar como filho. Pedro tentando fugir. Pedro é tentado a fugir para a sua velha identidade, porque ainda existia medo. Mesmo assim foi identificado, porque havia já alguma coisa nele que era do Pai. Mateus 26, 7:3 fala assim: pouco depois, aproximando-se os que estavam ali, disseram a Pedro: com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Mesmo que você tente fugir daquilo que Deus tem para você, querido, você já tem algo de Deus dentro de você. Vem para dentro, pula para dentro, assume esse negócio. Deixa o Senhor fazer a boa, perfeita e agradável vontade dele na sua vida. Vem expressar o reino. Tem alguns crentes assim, já tem alguma coisa, mas ainda são tentados pelo medo, pela insegurança. Deus quer fortalecer a sua identidade hoje. Não seja um crente com meia identidade. Não seja o crente com meia paternidade. Revele a paternidade do Pai em você. Revele a identidade do Pai em você.